isso é legal, mas vamos maneirar, né? Então, a média de consumo que fica boa é próximo de 7 km por kWh. Isso já dá uma autonomia legal do carro e vai dar uma boa média de eficiência energética. E aqui, o do BMW 3 é muito parecido, só que é bem diferente, né? O indicador de carro funcionando, né? Ele é diferente principalmente na coloração, né? O que diz para mim se o carro está funcionando ou não é essa palavra aqui. A palavra é a mesma, mas todos os outros normalmente usam verde, porque o verde destaca. E o BMW ele fica sempre em azulzinho assim. Então, carro funcionando, velocidade aqui 0, né? Tá parado. Aqui a capacidade de bateria. E com o que tem aqui ele diz para mim que dá para fazer 53 milhas, né? Capacidade de bateria. Aqui é quando está consumindo, aqui é quando está regenerando. E aqui o consumo médio lá, 4,5, aliás, a distância média percorrida na última viagem e o consumo instantâneo aqui. Como o carro está parado, ele não está marcando nada. E veículo parado. Então, um painel muito mais simplista, né? É um painel pequenininho, inclusive parece um smartphone em cima do painel. E aqui o do Renault Zoe. O Renault Zoe é bem parecido. Aqui, esse aqui é legal porque eu peguei um exemplo com bateria totalmente descarregada. Um amigo meu mandou a foto do carro dele. O dia que ele teve uma pane seca e teve que guinchar o carro até o carregador. Então tá lá, ó. O veículo está funcionando ou não? Tá ligado, no caso? Tá, né? Tá lá, ó, ready, no meio do painel. Tá estacionado, tá com o modo eco ativado, tá com a posição do parque aqui setada, 0 velocidades por hora, né? Então aqui tem os marcadores parciais e totais e a bateria seca. Tanto é que está indicando aqui, ó, a estimativa de distância possível 0 milhas, né, ou nada. Está totalmente zerado, está vazio o tanque. Então, esse é um exemplo de indicação do painel do Renault Zoe. Até aqui tranquilo, pessoal? Dúvidas, perguntas, críticas, sugestões? Não? Nada? Então vamos lá, se vocês não falarem nada, esse aqui é o do novo Renault Zoe. E aqui o do Volkswagen ID3, que também é um pouquinho diferente, mas vai trazer basicamente as mesmas informações. Aí o que muda no habitáculo? Então o painel muda basicamente isso. No habitáculo a gente vai encontrar um pouco de diferença também nas manoplas da transmissão. Que nem diz meu pai, na alavanca, né? Então na alavanca a gente vai encontrar algumas diferenças. A gente continua tendo ali o drive, que é para rodar à frente, continua tendo a posição neutra, continua tendo a posição reversa. Então DNR a gente sempre vai encontrar. O que vai mudar um pouquinho é a presença ou não da posição P. Tem algumas manoplas que não tem o P na manopla. Você faz o P ou por um botão separado ou somente acionando o freio de estacionamento. Tem carro que não tem o parque. É o exemplo do Jack EV40 aqui. E da geração anterior do Renault Zoe. Não tem posição parque. Você para o carro, freia, bota no neutro e ativa o freio de estacionamento. O carro está em parking, ele está freado. Então tem veículos que têm essas características. Tem outros em que a gente vai encontrar essas posições. Tá? É o caso aqui do GM Bolt. Bolt tem o Pzinho no meio, tem um N lá em cima, tem o D e tem um R para fazer a reversa. E tem o botão do P, que é o que reforça o freio de estacionamento no console. Tá? O Nissan Leaf primeira geração é bem diferente, ele é uma bolinha. Uma bolinhazinha. E a gente encontra uma nova posição que já aparece em alguns veículos híbridos, que é a posição B. Então, o P é a posição central, olhando ali para aquele desenho, né? Se eu quiser engatar a ré, eu desloco para o lado e empurro para frente. Se eu quiser voltar para neutra, eu puxo para trás. E se eu quiser rodar com o carro para fazer o drive, eu puxo para o lado e puxo para baixo. Ok. E o que seria o B, Valério? O B é o freio motor. Então você está em drive, está rodando com o carro e você pega uma descida de serra. Se você tirar o pé, ele vai regenerar. Mas ele regenera pouca energia e segura pouco o carro, ele freia pouco. Ele está no drive. Então o que você faz? Você pega e bate mais uma vez no sentido do drive. Bate uma segunda vez na mesma posição. Essa segunda batida ativa a função brake. Aí ele vai segurar mais ainda o carro e vai regenerar mais energia nessa tua descida de serra ou nessa tua frenada longa. Você não vai consumir sistema de freio para isso,
e vai conseguir resolver um problema de autonomia aí, porque você consegue regenerar um bom potencial. Tá? O que acontece com o pessoal quando desce para o litoral do Paraná? Sai daqui de Curitiba, chega com mais de 90% de bateria lá embaixo, sempre. Aí na volta gasta tudo que tem mais um pouco. Né? Mas na descida, se souber fazer uma boa gestão dessas posições de regeneração, ele desce sem consumo praticamente, porque tudo que ele gastou na descida ele também regenerou. Tá? Então essa é uma nova posição que a gente vai encontrar. Essa posição está presente, por exemplo, no Toyota Prius e no Corolla, que são os carros que talvez a gente encontre mais rápido nas oficinas aí do que os puramente elétricos. Aqui já é o Nissan Leaf de segunda geração, mas é muito parecido, até o formato da alavanca. Tá? Só que em vez de ser para o lado direito aqui, como era essa manopla, agora ela é para o lado esquerdo. Essa aqui é a versão japonesa, essa aqui é a versão internacional. Então continua as mesmas posições. Toyota Prius, como eu comentei, é uma alavanca muito parecida, ó, veja, R, N, D e B. E não tem o P na manopla. O P é um botãozinho do lado. Então como é que eu estaciono esse carro? Rodou, parou, você bota na neutra e aperta o botãozinho do P. Ele vai ativar o parking para você da transmissão. Renault Zoe, como eu comentei, a geração antiga, ele tinha as 3 posições na manopla, aliás, as 4 posições na manopla. P, N, R e D na manopla. 4 posições, uma atrás da outra. P, N, R e D. E na geração atual mudou um pouquinho. Essa é a do Renault Zoe 2022. A gente encontra aqui então R, N, D ou B e não tem o P na manopla. Então o carro ligou o carro, você solta o freio de estacionamento. Se você quer rodar, você puxa uma vez para trás da alavanca. Ele vai sair do neutro e vai para o drive. Se você quer dar ré, você empurra uma vez para frente, segunda vez para frente, engatou a ré. Se você quer o brake na descida lá, então, por exemplo, você está com o carro rodando em drive, você bate mais uma vez para trás, ele vai botar a posição braking para você. Então, muda um pouquinho essas manoplas, mas basicamente serão sempre essas mesmas posições que a gente vai encontrar nesses carros. Tá aqui o exemplo da Volvo XC40 PHEV, T5, né, a gente já tem a T8 hoje, a manopla é muito parecida. Ó. Botão do parking separado, posições da alavanca somente R, N e D. Então, essa é uma variação que nós vamos encontrar nesses veículos. Até aqui dúvidas, pessoal? E os pedais, Valério? Mesma coisa. Acelerador e freio e não tem embreagem mais. Posso mandar instalar uma embreagem no meu carro? Pode, aí você fica só fingindo que está trocando marcha ali, né? Mas essas são as principais diferenças visuais, do ponto de vista do... O dia que eu entrar num carro desse, o que eu vou encontrar? Primeira coisa que vai gritar aos olhos que mudou totalmente do carro que eu já conhecia. São esses elementos. Alguns elementos no painel, variações da manopla e você começar a se deparar com outros indicadores no painel que não existiam, tá? Como temperatura de bateria e coisas do gênero. Até aqui tranquilo? Sossegado? Tá bom. Sem perguntas. Vamos avançar para a dinâmica veicular. Então, do ponto de vista técnico, para colocar todo mundo no mesmo pé, porque eu também não sei qual é a experiência, o background de vocês, a expertise de vocês com a área técnica, né? Mas para a gente explicar uma coisa que parece muito simples, mas às vezes não é tão simples assim, que é o conceito, o que é o powertrain. O que é um sistema de propulsão, um grupo motopropulsor, um trem de força. Então, do ponto de vista técnico, se a gente fosse sintetizar essa informação, powertrain é um conjunto de dispositivos responsáveis por armazenar, né, gerar a energia necessária para deslocar o veículo e transferir essa energia até a roda. Então, tudo que tiver nesse processo é o que a gente chama de powertrain. Inclui, inclusive, o tanque. O tanque de combustível faz parte do conjunto powertrain. O tanque, todo o sistema de alimentação de combustível, motor a combustão, sistema de transmissão, todos os árvores, caixa de transferência, semi-árvore, todos os dispositivos que estiverem nessa cadeia até chegar à roda. Então, o que está no carro a combustão, do tanque à roda, é powertrain. No veículo híbrido elétrico também. O que está do tanque da bateria até a roda é powertrain. Do ponto de vista técnico, a gente sempre desenvolveu, do ponto de vista da engenharia, powertrain baseado em 2 premissas principais. Então, parecem muito óbvias, mas elas não são. A primeira delas, todo powertrain precisa produzir energia suficiente para suprir as necessidades de desempenho do veículo. Kombi. Sobe qualquer subida de frente? Quem já pilotou Kombi?
Qualquer subida a gente consegue subir de frente com a Kombi? E de ré, sobe ou não? Geralmente o que não sobe de frente sobe de ré, porque a relação da ré é mais forte, né? A relação da ré é mais reduzida. O que eu estou querendo dizer com isso? Não necessariamente esse powertrain está adequado para todas as exigências da aplicação. Porque se eu tenho um veículo que, dependendo da inclinação da subida, eu não consigo subir, ele não está atendendo todas as minhas demandas. A gente tem carro hoje, essas mini SUVs que a gente encontra por aí, algumas delas o pessoal tem dificuldade para sair de garagem de apartamento, porque não faz a subida, tem que vir embalado. Aí você tem um problema, que se você vem embalado, você dá com para-choque na subida, né? Se você vem devagar, você não sobe. Tá? Então, tem alguns carros com essas características aí. Vamos lá. Alguém tem Megane 1.6 aqui ou não? Não? Mas como é que é o desempenho do Megane 1.6? Responde rápido? Não, é um carro maciozão. É um carro calminho, né? Por quê? Porque não necessariamente todas as minhas necessidades de energia são supridas pelo meu sistema de propulsão. Ele está feito ali para rodar o carro, mas não em condições extremas. Então parece óbvio, mas às vezes os projetos não são tão adequados assim. A segunda premissa é que, além de produzir energia suficiente, o powertrain ele também tem que carregar a energia necessária para garantir a autonomia. Então aí vem a pergunta, faria sentido a gente colocar um tanque de 200 litros num Uno? E faz sentido lançar um caminhão com um tanque de 50 litros? Também não. Então existe um ponto de equilíbrio onde energia de mais é ruim, energia de menos também é ruim. Onde é que eu quero chegar com essa conversa? Por que as primeiras gerações de carros elétricos modernos, porque o carro elétrico existe desde 1850, mas por que as primeiras gerações, ali 2010 em diante, o carro elétrico tinha só 100, 150 km de autonomia? Por que o pessoal do projeto era tão burro assim que não botava mais capacidade de bateria nesses carros? O que vocês acham que impedia? Peso? Peso? Só o peso. Custo. Tá. Carros de 2010, 2012, a bateria chegava a custar 60% do valor do carro. Mas principalmente o peso. Daí entra nesse ponto. Esses caras são burros, por que eles lançaram um carro com 150 km de autonomia? Botasse um pouco mais de bateria. Porque existe um ponto de equilíbrio muito crítico. É igual lançamento de foguete. Foguete, se você colocar 10 kg a menos de oxigênio e nitrogênio, ele não sobe. Ele não atravessa a atmosfera, ele cai. Se você botar 10 kg a mais, ele também não sobe. Não, mas como assim, Valério? Agora tem mais combustível, dá para ir mais longe. Porque daí o peso gera mais impulso, o impulso consome mais, e esse consumo a mais é maior do que eu coloquei a mais de combustível. Mesma coisa o carro. Se eu botar um pouco mais de bateria, vamos dizer que se eu colocar 50% a mais de bateria, a massa embarcada no carro não necessariamente vai me dar 50% a mais de autonomia. Porque eu vou precisar de mais energia para deslocar esse peso. Então, no final das contas, o que avançou de lá para cá? A gente pega o case do Nissan Leaf, que é um ponto prático muito fácil. O Nissan Leaf, entre a primeira e a geração atual, que agora está saindo de linha esse ano, ele tem entre 8 e 12 quilos a mais de bateria apenas. Isso numa janela de quase 12 anos. Só que, praticamente com o mesmo peso, a gente saiu de capacidades de 25 kW, na verdade o protótipo de 22 kWh de bateria, para 62. Autonomias de 150 para 450 km, com a mesma massa. Mas como que isso é possível? A tecnologia da bateria aumentou, melhorou, avançou. A gente chama de densidade energética. A mesma massa de bateria armazena mais energia. Então, só por isso que as autonomias aumentaram. Não é porque a bateria ficou mais barata e o pessoal resolveu colocar mais. É porque a tecnologia da bateria, além de baratear, ela também aumentou a densidade. Porque se ela tivesse ficado mais barata, mas com a mesma massa, não ia fazer diferença nenhuma. O carro ia ficar mais barato, mas as autonomias seriam as mesmas. Então, às vezes parece muito simples isso, mas não é. Até aqui tranquilo. Até aqui dá para ir bem. Só que quando a gente tem que fazer isso aqui com mais eficiência e sem emitir poluentes, aí complica para o motor a combustão. Então hoje nós temos, no máximo, na melhor condição, com vento favorável, com tudo regulado, 40% de eficiência no motor a combustão. No motor.
Quando a gente coloca essa eficiência até a roda, ela cai para 30. Então, o que eu estou falando? Na prática, se o teu carro tem um tanque de 60 litros, desses 60 litros de gasolina que você abasteceu, só um terço, só 20, vão virar roda. Só 20. Os outros 40 litros você jogou no lixo. Isso é fato. Pode testar onde vocês quiserem, no laboratório que vocês quiserem. Olha, você está falando sério, gasolina a 5,40 e eu queimando gasolina assim. Aquele calor que sai na ponta do escapamento que você joga fora no radiador são os teus 40 litros que estão indo pelo ralo. E um pouco ali de desgaste das peças que depois ainda vai virar manutenção. A eficiência da máquina a combustão é essa. Por quê? Motor a combustão é máquina térmica. Máquina térmica serve para fazer o quê? Calor. Não movimento. A gente adaptou um sistema para gerar movimento. Mas máquinas térmicas são máquinas que produzem calor. Propulsão elétrica. Na pior condição, nós temos 80% de eficiência. Na pior condição. Então, de tudo que tem dentro do pack de baterias, se o teu pack tem 40 kWh de bateria, 80% desses 40 foram para a roda. 8 kWh se perderam no processo. O restante, os 32 restantes, foram parar lá na roda, foram gerar movimento de roda. Então esse é o ponto no qual a gente se abarca e foca tanto a necessidade de substituir o motor a combustão. Além disso, tem as emissões. Com carro a combustão, a gente mesmo que use combustível sintético, tal, etanol, uma série de outros fatores, a gente sempre continua tendo um pouco de emissão. Com o elétrico a gente zera, e aí tem, claro, a emissão que tem que ser controlada na cadeia de geração de energia elétrica, é outro fator. Mas no veículo a gente tem zero emissão. Lembrando que 60% da poluição do planeta vem de transportes. Então a gente consegue descarbonizar somente mexendo num único elemento da cadeia, que é o veículo. Então esses são os pontos nos quais a gente foca do ponto de vista do projeto de veículos e por que a gente bate tanto na tecla da eletrificação. Não é só coisa de maluco, não é só coisa para daqui 200 anos. Tá? Falando então de dinâmica veicular, né? Por que o powertrain é importante? Não vou fazer matematiquice com vocês aqui, né? Mas para deslocar um veículo, teoricamente, a gente tem aí um somatório de forças, que a gente chama de forças de resistência à tração. E essas forças de resistência à tração, elas são um somatório de resistência à rolagem, que é o atrito do pneu com o solo, arrasto aerodinâmico, que é a força contrária ao movimento do veículo, tentando perfurar a atmosfera, força de aclive ou de declive, dependendo se esse veículo está subindo ou descendo, ela pode ajudar ou atrapalhar, acelerações lineares e angular. Então, um somatório de tudo isso, quadro a quadro, caso a caso, situação a situação, vai gerar um monte de forças atuando em cima do veículo, impedindo ele de rodar. E aí isso gera para a gente um gráfico que quanto maior a velocidade do veículo, maior é essa força que a gente tem que vencer, tá, de rolagem, de arrasto aerodinâmico e de resistência do atrito do pneu com o solo. Quando a gente soma tudo isso, surge o que a gente chama de curva ideal de torque, ou hipérbole ideal de torque. Teoricamente, todo carro ele precisa do máximo torque logo no começo, na velocidade zero dele, para tirar ele do repouso, para vencer o atrito inercial. E depois essa demanda de torque ela vem caindo, porque a inércia de movimento do carro vai facilitando as coisas. Então é muito mais difícil você começar a correr do que você continuar correndo, né? É mais ou menos isso. Qual que é o problema disso? Vou avançar um slide para a gente voltar nesse aqui daqui a pouco. O problema é que o motor a combustão sozinho, se eu pegar um motor a combustão sem a transmissão, pega só o motor a combustão, conecta num eixo na roda e bota ele para rodar. O motor a combustão sozinho, baseado numa curva de torque ideal que eu preciso para rodar um carro, ele produz esse tipo de torque aqui. Ó. Não está acreditando? Então sai daqui, entra no teu carro manual lá, engata a terceira e tenta arrancar ele. O que vai acontecer? Se estiver na descida, ele vai. Se estiver no plano, o que acontece com o motor? Morre. Por que morre? Por que o motor morre? Porque ele não tem
força, ele não me dá o torque que eu preciso. Ele vai me dar esse torque. Mas para arrancar, eu preciso desse torque. Então a força necessária para arrancar o carro, a resistência, é muito maior do que a força que o motor produz. Por que a terceira marcha? Porque virtualmente entre a terceira e a quarta a gente tem uma relação direta, em que a rotação de saída da transmissão vai ser a mesma de entrada. Então eu estou aplicando na roda o torque real do motor, nem reduzido e nem multiplicado. Então eu vou estar dando para a roda exatamente o que o motor sozinho consegue entregar. E você vai perceber que o carro vai morrer. Tem carro que em segunda até vai, mas em terceira dificilmente a gente consegue tirar o carro do lugar. Nem queimando a embreagem ali você não consegue. Como é que a gente resolve esse problema se o motor a combustão não dá o torque que eu preciso para rodar um carro? Aí eu aplico transmissões. Para que serve o raio da transmissão? A transmissão é uma tradução do torque do motor para se adequar às necessidades do veículo. Então eu tenho uma máquina que não é perfeita para rodar o veículo que eu preciso, mas eu só tinha ela. O que eu faço? Eu tenho que criar um mecanismo no meio do caminho que converte o torque que ela produz para patamares em que eu possa fazer o veículo rodar. Então quando você engata uma primeira marcha, você traduz aquele torque original do veículo que era mais baixo para um torque mais alto que fica parecido com a necessidade de torque que eu tenho para arrancar o veículo do lugar. Por isso que a primeira é forte, mas é curta. Então ela me entrega o torque e já acaba. Aí eu tenho que engatar uma segunda marcha. Depois uma terceira, depois uma quarta. E aqui, por exemplo, 4 marchas, né? Um Fusca 4 marchas, um Opala 4 marchas, um Escort 4 marchas, né? Alguém já teve o prazer, o deleite de subir serra com um carro 4 marchas? Já fizeram essa experiência? Vocês têm que viver. Tem experiência na vida que a gente tem que viver. Tem coisa que você não pode morrer sem viver. Então arranja amanhã, essa semana, um carro 4 marchas e sobe a serra aqui para você ver a delícia. Qual que é o problema? A terceira é curta demais e a quarta é longa a barbaridade. Então você fica remando, você sobe a serra remando. Você vai assim, e vai, você vai de 2 em 2 minutos você está trocando de marcha. Aí chega com o braço, né? Parece que tem paralisia infantil, né? Que é um bem mirradinho e o outro desse tamanho, né? Então, mas é isso. Por quê? O escalonamento de marcha é tão pequeno, é tão limitado com 4 marchas, que você não tem como criar uma relação perfeita para essas condições. Aí a gente inventou a quinta. E graças a Deus agora a sexta, sétima, oitava, a nona, 12ª, já estamos quase com caixa de Volvo antigo, né? Aqueles N12 lá que tinha 16 marchas, né? Então está cada vez maior. Mas por que o escalonamento? Quanto mais marchas eu crio, que por exemplo, talvez o gráfico tenha ficado muito fininho aqui o dado, aqui tem o escalonamento do Jaguar, 8 marchas. Então está aqui as relações de transmissão das 8 marchas, o diferencial, o raio de roda, velocidade máxima limítrofe de 250. Então está aqui, ó. Essas são as 8 marchas da transmissão do Jaguar. Então veja que elas vêm primeira, segunda, terceira, elas vêm se sobrepondo umas às outras para que você não tenha janela, gap vazio entre elas. Por isso que a troca é mais suave e ela não te abandona sem torque em lugar nenhum. Sempre parece que existe uma marcha adequada para cada situação. Quando você dá uma pisadinha, ele já reduz para uma marcha que se adequa à demanda que você tem. Não sobra e não falta motor. Óbvio, o sistema é mais complexo, é mais caro, depois vai gerar mais desgaste, mais manutenção, mas do ponto de vista do uso, quanto mais relações de velocidade você tiver, mais suave e confortável fica o teu uso do teu sistema de propulsão. Até aqui tranquilo? Então, essa é a explicação do porquê as transmissões. A transmissão vem para tapar um buraco que o motor a combustão deixa. O motor não consegue produzir o torque do repouso. O motor a combustão produz a máxima potência só em regime elevado. E o regime elevado, a máxima rotação é sempre desalinhada do ponto de torque. O motor a combustão tem que escolher se eu quero torque ou eu quero potência. Eu não consigo o pico dos dois no mesmo lugar. O motor a combustão só gira num sentido. Não dá para fazer girar no sentido contrário. Acho que tinha um motor antigamente que girava nos dois sentidos. Qual? Detroit. E não dava cruzamento de válvulas. Mas é o único motor da história. Qualquer outro, principalmente os modernos, se girar ao contrário, já encavala. E o problema do motor a combustão é que o consumo específico dele
é diretamente relacionado à rotação e carga. Então, quanto mais giro, mais bebe. Quanto mais carga, mais bebe. Se você tiver alto giro e alta carga, o consumo é o máximo. Muito bem. E o que o motor elétrico tem a ver com isso, Valério? Vou pegar um case para mostrar para vocês a vantagem da máquina elétrica. E esse case, a gente teve uma janela entre 2012 e 2016 na Europa, em que tem um carro que tem os 3 sistemas de propulsão. Então você pega a mesma aplicação com sistemas diferentes e vê qual é a diferença entre eles de fato. É o Renault Fluence. O Fluence na Europa ele tinha a versão gasolina, versão diesel e versão elétrica para o mesmo carro. Tá, então, isso é um estudo de universidade feito em 2012. Aqui a gente tem as curvas de torque do motor gasolina e do motor diesel, motor Otto e motor diesel. As linhas contínuas são o torque do motor gasolina e a potência. Então, observem que eu tenho aqui, ó, vou maximizar para vocês enxergarem melhor. Cadê o mouse? Aqui o bicho. A gente tem o pico máximo de torque próximo de 4.000, 4.200 RPM e o pico máximo de potência lá no limite de giro, próximo de 6.000. Então, eles estão desalinhados por mais ou menos 1.500 RPM. Eu não consigo ter os dois no mesmo lugar. Quando a gente pega o motor diesel, esse é o torque dele, com o platô aqui, e essa aqui é a potência. Da mesma forma, o meu pico de torque ele vai durar aqui entre 2.000 e 2.500 RPM, e o meu pico de potência do motor diesel está lá na casa